Bora conversar um pouquinho mais sobre aquilo que foi falado hoje, na aula de hoje, lá dos segredos da raiz do melasma que foi liberada, tá? Então, se você ainda não assistiu, a aula 2 já está liberada e ela vai ficar disponível até domingo. Mas, por favor, eu te peço que você assista por ordem. Então, primeiro assiste, por favor, a aula 1, porque senão a aula 2 não vai ficar com entendimento, ela vai ficar fora do contexto. E, da mesma forma, a aula 3 que vai ser liberada na sexta-feira. Então, assista por ordem, que é para você não perder aí o contexto da coisa. E bora conversar, então, um pouquinho sobre o que nós falamos hoje lá na aula 2. Hoje, nessa aula 2, eu mostrei para vocês os hormônios que influenciam na raiz do melasma hormonal. A Shirlena tá dizendo, vou assistir a aula 2 assim que sair da live, já assisti a 1, muito bem. Já faz as suas anotações, tá? Coloca lá as suas anotações, que daí qualquer coisa você manda embaixo da aula lá pra mim que eu vou respondendo. Eu não sou de Fortaleza, Nila, eu sou do Mato Grosso, cidade de Nova Mutum. Mas eu tenho alunas lá em Fortaleza, inclusive a Curando a Pele, que é a Karina, ela é lá de Fortaleza. Alguém pediu de lapidadoras online? As meninas que estão colocando diamantezinhos aqui nos comentários são as lapidadoras que atendem online, tá? Então pode... O pessoal que está colocando aí os diamantezinhos pode chamar qualquer uma dessas meninas que elas fazem atendimento online. Bom, bora lá, gente. Então, o que nós vimos nessa aula de hoje? Sobre a raiz do melasma hormonal, que é a predominância estrogênica. Eu vou dar só uma travadinha aqui nos comentários, senão me perco um pouquinho. Existem vários hormônios envolvidos na raiz do melasma hormonal, mas para essas 3 aulas eu escolhi falar da predominância estrogênica. Porque entre as raízes do melasma, a predominância estrogênica é uma das mais comuns. E quando ela acontece? Quando a paciente usa anticoncepcional, principalmente por ser um hormônio sintético, o nosso corpo não reconhece isso, tá? E o anticoncepcional pode ser o Dilmirena, pode ser o anticoncepcional de pílula, o injetável. Todos eles são estrogênios que são sintéticos, então o nosso corpo não reconhece isso de uma forma muito boa, não reconhece isso muito bem. Então o que acontece no corpo da nossa paciente quando ela usa anticoncepcional? Geralmente esse estrogênio sobe absurdamente e faz com que a progesterona não seja produzida dentro do nosso corpo. Então essa é a raiz do melasma de predominância estrogênica. É quando os estrógenos sobem muito, entre eles o estradiol, o estriol e a estrona, tá? Eles sobem muito e a progesterona, que deveria começar a ser produzida após a parte ovulatória, permanece sem produção. Então aí acontece essa predominância estrogênica. A pessoa com predominância estrogênica, muitas vezes ela tem melasma, outras vezes se manifesta com muita celulite na região do quadril. Então às vezes a pessoa fala assim, mas eu fiz os exames, eu tenho predominância estrogênica e não tenho melasma. Tudo bem. Esse fato se mostrou na sua vida de outra forma. E uma dessas formas de se mostrar é com excesso de celulite. Por isso que eu sempre falo para você, profissional de estética, toda disfunção estética é um preditor de doenças. Toda disfunção estética é. Tá? Então, é muito isso que acontece. Quando o corpo está em desequilíbrio, ele manda uma informação para dizer que algo não está bacana. E quando nós aprendemos a olhar isso, nós vemos que nada pode ser tratado somente a nível de pele. Nada. Precisamos realmente entender isso. Moro perto de Nova Mutum, Deus te colocou no meu caminho. Que coisa boa, Laura. De onde você é? Aqui no Mato Grosso tudo é longe, né? As cidades mais perto já são longe, mas me conta aqui de onde você é. Bom, então é isso que nós precisamos entender sobre a predominância estrogênica. Ela pode acontecer só com o uso de anticoncepcional? Não. Às vezes a pessoa fala assim, Marina, mas eu acho que eu tenho predominância estrogênica e só que eu não uso anticoncepcional. Muitas coisas desencadeiam essa predominância. Uma delas é uma contaminação por plástico. Aí, essa é uma parte que eu converso que muita gente nunca ouviu falar. Quando nós vamos colocar a comida num recipiente plástico para armazenamento, se nós não escolhermos um plástico livre de xenoestrógenos,
infelizmente vai acabar fazendo com que o uso diário disso aumente o estrogênio no corpo da mulher e do homem também, tá? Porque existe sim o aumento do estrogênio no homem, que tem que ser muito pouco no corpo, mas quando aumenta, infelizmente ele muda ali os hormônios dele, trazendo disfunções para o homem. Claro que o melasma hormonal no homem, ele não é tão comum e geralmente não são esses hormônios, são outros hormônios. Mas é mais comum na mulher ter a predominância estrogênica. E uma delas é a contaminação por plástico. A Lid está perguntando assim, ó, Tupperware tem? Não. A Tupperware não tem xenoestrógeno, por isso que ela é mais cara. Mas esses potinhos que nós compramos, que são esses que são até descartáveis, outros potinhos que são mais baratinhos que nós compramos, aí o que acontece? A gente tira a comida quente, coloca dentro desse recipiente e tampa. Esse calor vai aquecendo ali aquela parede, vai liberando esse xenoestrógeno ali naquela comida. Aí muitas vezes o que nós fazemos? Pegamos aquele recipiente da geladeira, largamos no micro-ondas para esquentar. Esquenta que o pote chega, fica mole. Libera xenoestrógenos ali naquela comida. Vocês já viram, claro, com toda certeza, que recentemente mudaram recente que eu falo alguns anos já, né? Mas assim, mudaram os materiais das mamadeiras das crianças, justamente por causa disso. Para ser livre de xenoestrógenos, para ser livre de disruptores endócrinos, para ser livre de tudo isso que é químico, que causa um problema dentro do corpo da nossa paciente, do nosso corpo também. Então, às vezes a pessoa compra água mineral na bombona ou compra água mineral de garrafinha. Essa água de bombona, de garrafinha, ela vem transportada por um caminhão que toma sol, que pega um calor muito forte. Aí essas águas são armazenadas dentro de um depósito que não tem um clima bom, que fica quente, dependendo da cidade onde você mora. Nós que moramos aqui no Mato Grosso, né? E a pessoa que falou que mora aqui perto de Nova Mutum, a Corizal, acho que ela escreveu aqui, né, se eu não me engano, a gente sabe o calor que tem aqui, parece que tem um sol para cada pessoa neste lugar. Então essa água fica dentro desse recipiente, ela fica esquentando, então este material fica liberando nessa água os xenoestrógenos, tá? Os disruptores endócrinos. E eles passaram a existir há poucos anos para cá. Não existia isso de forma tão absurda como existe hoje. E eu sempre falo para vocês que o glúten nasceu há 40 anos atrás, que começou a se ter mais glúten por conta da industrialização. Da mesma forma a questão desses xenoestrógenos. Eles estão aí mais frequentes nos últimos 40 anos. Isso, garrafão de água mineral, esse mesmo. Ele aquece e libera xenoestrógenos ali na água que nós bebemos. O cafezinho no copo descartável, gente. Pega o cafezinho super quente, coloca no copo descartável. Aquele copo descartável ali, aquele plástico, libera xenoestrógeno naquilo que você está comendo. Naquilo que você está bebendo ali, naquele cafezinho. Então você vai tomar um chá, um cafezinho ali com um copinho descartável. Infelizmente isso vai fazer com que suba cada vez mais a sua parte estrogênica. E essa substância química que nós chamamos de xenoestrógenos, dentro do nosso corpo, eles confundem os nossos hormônios naturais, fazendo com que essa predominância estrogênica aconteça. E olha que loucura, né? A gente não para pensar no que isso tudo pode causar. E talvez o excesso de plástico da sua paciente seja o problema do qual ela tem predominância estrogênica. A doutora Roslana está dizendo assim, ó, melhor filtro de barro, o antigo filtro de barro. Exatamente. E do tanto que a água fica gostosa, né? Para mim, me lembra a infância. Eu li filtro de barro, parece que me veio o gosto na boca, assim, porque quando nós éramos criança, meus pais tinham esse filtro de barro.
Então, isso tudo nós precisamos realmente cuidar. Ó, a Karina Curando a Pele tá dizendo: eu amo um cafezinho, mas ando com meu copinho de silicone. Muito bem. É uma excelente opção, né? Lá na clínica nós usamos copos de vidros, né? A água do filtro de barro é a melhor do mundo, eu também acho. Então, nós precisamos entender tudo que isso causa no corpo da nossa paciente, porque às vezes nós estamos tão, assim, pensando em coisas mirabolosas, em fazer um quadradinho de 8 no tratamento da paciente, mas na verdade o que ela precisa são de ajustes simples dentro de casa. Trocar ali dentro de casa o uso dos plásticos para guardar os alimentos, para botar no freezer. São pequenos ajustes que fazem essa diferença. E não precisa inventar a roda, gente, é com detalhes pequenos. E quando você traz essa consciência à sua paciente, dizer que ele está, assim, causando problema para o corpo, a paciente entende e fala, nossa. Geralmente elas não têm essa informação, elas não sabem disso. Mas a partir do momento que elas substituem isso, elas começam a notar que coisas simples começam a ficar mais fáceis. Aos poucos, depois que você faz o processo de desintoxicação da sua paciente e ela não se intoxica mais, ela nota que ela permanece bem por um tempo. Por isso que eu falo para vocês que o principal da nossa paciente é hábitos de vida e que seja hábitos. É mudar aquilo que ela faz para novos hábitos de vida, mas que isso seja um hábito que venha prevalecer depois do tratamento e não a partir de depois do tratamento ser cortado. Gente, ficou claro até aqui? Coloquem aí para mim. Olha só o que está dizendo aqui no rascunhozinho. Eu quase nunca faço rascunho para as lives, mas hoje eu fiz. Aqui está escrito assim, ó. Águas em garrafas plásticas têm aumento de 50% da atividade estrogênica. Então não tem essa garrafinha que a gente mantém a nossa água sempre? Eu tenho minha garrafinha sempre comigo porque eu bebo muita água. Eu mantenho lá a minha quantidade de água e da mesma forma então que eu bebo bastante água, eu faço bastante xixi. Ótimo, sinal que meu processo de detoxificação tá bom. Mas não tem a garrafinha? Essa daqui é de inox. Olha, ela é uma garrafinha de inox, ela é uma garrafinha térmica. Ela segura a água geladinha por muitas horas. Uma beleza. Só que aí, às vezes, você tá pegando aquelas garrafinhas plásticas que você compra nessas lojinhas de utilidades da mais baratinha. Ou você usa sua garrafinha plástica da água mineral. Infelizmente, vai liberar, sim, esse processo de xenoestrógenos. Então, é muito importante que você cuide para comprar e também avisar a sua paciente que ela precisa usar garrafas de vidro ou de inox, não pode ser alumínio, muito importante, porque daí também vai liberar ali na água o alumínio que ele é um metal leve, ele não é um metal pesado, mas é um metal que também causa uma toxicidade, ou as garrafinhas que são livres de bisfenol, tá? Então, muito importante, garrafas livres de bisfenol, elas vêm escrito assim, livre de BPA, ou bisfenol free, ela vem com uma siglazinha. Então é bem interessante vocês trazerem isso à consciência da paciente de vocês, tá? De buscar isso. Outra coisa aqui, ó, o estresse. Quando a pessoa é muito estressada, eu não sei quem esteve comigo aqui na sexta-feira, mas eu falei sobre as emoções, o tanto que elas alteram e o quanto elas são uma raiz de melasma, né? Então, o estresse. O estresse, ele traz um monte de coisa para dentro do nosso corpo e ele vai interferir, não diretamente, mas indiretamente na nossa produção hormonal. Há uma alteração ali no nosso corpo, fazendo com que o corpo passe a produzir os hormônios de forma diferente. E além do estresse fazer com que haja essa predominância estrogênica, ele também altera a função intestinal, que é o nosso órgão excretor. Nós sabemos que o intestino é o nosso segundo cérebro, mas eu não vou pegar essa parte do intestino aí, de absorção. Eu vou pegar como órgão excretor.
Então, através do intestino, nós excretamos as impurezas, as sujidades, aquilo que nós não precisamos mais dentro do nosso corpo. E a função do intestino também é excretar os hormônios que já não precisam mais estar ali. Então, há uma quantidade de hormônios que são excretados ali pelo intestino. E se ele não está funcionando de forma adequada, pessoas que têm o intestino que não funcionam, além de não ter absorção de nutrientes para produzir os hormônios de forma adequada, ainda por cima faz com que você não tenha excreção dos hormônios de forma certa. Enila, essas informações que você está dando tem no curso? Tem sim, tá tudo lá, tá? O curso é muito completo, viu? E eu sempre falo assim que eu não escondo, aquilo que eu sei eu boto lá. Então não tem meias verdades lá, tem tudo aqui, tudo mesmo que você precisa para pegar uma paciente de melasma e fazer do início ao fim o tratamento dela. Inclusive, eu tenho falado para as meninas, quero regravar esse curso para fazer assim no formato Netflix, para fazer assim um melasma lapidado Flix, sabe? Deixar tudo mais bonitinho para vocês. Ai, não vejo a hora, gente, mas eu só vou conseguir fazer isso nas férias de dezembro. Então, minhas férias vão ser gravando aulas. Mas eu gosto muito. Então, eu acho que vai ser um grande prazer refazer, porque já tem um ano que eu gravei esse curso. Bom, continuando. Então, nós já falamos aqui sobre a parte da contaminação dos plásticos, né? Já falamos sobre o estresse. E outra coisa que nós precisamos explicar para a nossa paciente é sobre o consumo de alimentos de alta concentração de estrógenos, entre eles laticínios. Então, o excesso de leite faz sim com que haja uma alteração hormonal. Quem diria, né? Pois é. Causa sim. Uso de anticoncepcionais, que nós já falamos sobre isso também no iniciozinho da live, porque ele deixa a mulher numa menopausa química. E com isso, deixa eu travar aqui os comentários, gente, senão eu fico meio disléxica aqui, ó. Uso de anticoncepcionais, então pode ser o de Mirena, pode ser anticoncepcional de pílula, de injeção, todos eles são hormônios sintéticos e vai atrapalhar, sim, os hormônios naturais da mulher. E mesmo que você menstrue, infelizmente quem toma um anticoncepcional está numa menopausa química. Marina, mas a menstruação não é um sinal que não está na menopausa? Não. É um sinal que quando você deixa de colocar aquele hormônio, existe um sangramento. Mas quando se usa o anticoncepcional pelo fato da paciente não ovular, e é só após a ovulação que a progesterona é fabricada, tanto que o melhor dia para solicitar o exame da progesterona é no 21º dia após o primeiro dia da menstruação. Então, como ela não está produzindo essa progesterona e é na ovulação que nós conseguimos mudar ali as fases que eu mostrei para vocês lá no flip chart na aula de hoje, até risquei, mostrei, olha, esse é o primeiro dia quando desce menstruação, tananã, fiz um desenhozinho. Então, é a partir dali que nós temos essas variações hormonais dentro do corpo da paciente. Só que se ela não ovula, não existe aquele marco. E se não tem aquele marco, não há esta diferença de hormônios, que geralmente permanece alto, a parte estrogênica, por conta do uso do anticoncepcional. Então, se não há uma ovulação, porque o que é a menstruação? Ela é a descamação do endométrio para que haja ovulação, para que a mulher fique fértil. O que é a menopausa? É quando a mulher para de ovular. E este é o marco que ela não pode mais ter filhos, porque parou a ovulação. Então, se este é o marco, quando se toma anticoncepcional, quando a sua paciente está tomando anticoncepcional, ela também não está ovulando. Então, se ela não está ovulando, essa descamação do endométrio não acontece da forma certa. Ela simplesmente para de tomar o anticoncepcional e pela falta dele é que desce essa menstruação. Então isso é uma menopausa química. A Marcelene está perguntando, mas e quando a paciente raramente menstrua? É porque ela está com problemas hormonais.
Porque o correto do corpo da mulher é que ela tem o ciclo certo. Que com 28 dias ela tem esse período menstrual. 28 a 30 dias que desce essa menstruação. Aí você começa a contar do primeiro dia da menstruação ao primeiro dia do ciclo. Lá pelo 13º a 15º dia vem o período da ovulação, que é quando ela está mais fértil. Aí nesse período ali de ovulação, um pouquinho antes, um pouquinho depois, ela pode engravidar. Só que isso é um marco ali no mês da mulher, é o período da ovulação. Se ela raramente menstrua e ela não toma anticoncepcional, ela está com problemas hormonais. E isso precisa ser muito verificado, tá? Precisa ser verificado sim. Quem usa anticoncepcional e tem melasma tem que parar? Maxi, eu não posso chegar na minha paciente e dizer assim, pare de tomar anticoncepcional. Mas o que eu converso com a minha paciente? Eu explico para ela tudo isso que eu estou explicando aqui nessa live, explicando que é uma menopausa química, que a libido dela baixa, que tudo isso causa melasma, que estes problemas, inclusive o anticoncepcional, pode causar um problema intestinal. Então, assim, eu trago toda essa realidade para ela, Maxi. E o que eu sugiro? Que faça o uso do DIU de cobre ou DIU de prata. Eu não sei como é na cidade de cada uma de vocês, mas hoje aqui na cidade onde eu moro, e, gente, eu moro numa cidade muito maravilhosa, eu sempre falo isso pra vocês aqui, né? A nossa cidade é modelo para muita coisa. É um lugar lindo, nós temos, assim, saúde maravilhosa, aqui tudo funciona muito bem. Nossa cidade realmente é um modelo de cidade. Mas hoje, uma pessoa que dá entrada no SUS, no PSF do bairro e solicita o DIU, com um mês ela já está colocando. De grátis. E eu acredito que em várias cidades isso deva ser assim, porque a conta que o SUS faz é o seguinte: é mais barato colocar o DIU na paciente do que ela estar gestante e o SUS ter que cuidar desta paciente e mais da criança. Tá? Então é bem importante vocês entenderem isso. Então a Vesilane disse o seguinte: eu coloquei o DIU e meu corpo não aceitou. É muito interessante o que você está falando, porque eu também coloquei há muitos anos atrás, eu tinha a Isa pequena. A minha filha tem 16 anos, então eu devo ter colocado há uns 15 anos atrás o DIU. E meu corpo também não aceitou. Eu tive hemorragia, precisei tirar, foi horrível. Mas agora, já tá com uns 6 anos que eu estou usando, eu fui e coloquei de novo. Você sabe o que eu entendi? Que naquele momento meu corpo estava tão inflamado, eu estava tão mal, que meu corpo não conseguia se adaptar àquela nova realidade. Então, porque tudo exige um processo de transformação. Tá? Então, exige um processo de adaptação. Então, quando eu melhorei das minhas inflamações, eu consegui colocar esse DIU e ficar bem. Passei bastante tempo sem usar nenhum tipo de anticoncepcional e depois eu coloquei e ficou tudo bem. Tá? Quem sabe mais pra frente você tenta de novo e dá certo. Porque assim, pelo menos, você fica sem nenhum tipo de hormônio no corpo, que é muito bom. Bom, continuando, já falamos então sobre anticoncepcional, já falamos sobre contaminação por plásticos, o estresse, sobre alimentos e outro detalhe é o esquema da baixa detoxificação. Tava querendo colocar o DIU de cobre, porém o dermato falou que ia continuar com o hormônio, só que com menos quantidade, fiquei em dúvida. Não, o DIU de cobre e o DIU de prata não tem nenhum tipo de hormônio, nenhum, tá? O que tem hormônio é o Mirena, esqueci o nome do outro, mas tem mais um DIU que é estilo Mirena. Mas o DIU de cobre e o de prata não tem nenhum tipo de hormônio, esse você pode usar tranquilo. Sobre a baixa detoxificação, eu até já dei uma palhinha aqui para vocês.
O nosso intestino, que é o nosso órgão de desintoxicação, que elimina essa parte aí, se ele estiver trabalhando direitinho, vai desintoxicar. E outro ponto que eu quero que vocês prestem atenção é o fígado. Tá? O fígado, o pâncreas, tudo isso está envolvido na parte de produção hormonal. Então, quando o fígado não está muito legal, ele já é sozinho uma raiz do melasma, que na minha opinião é a que mais mancha. E inclusive quando o fígado está intoxicado, ele não produz glutationa. Mas o fígado nós temos que pensar, quando se fala de processo de desintoxicação do corpo, detoxificação, primeiro órgão que nós temos que pensar, profissional de estética, fígado. Porque é o fígado que produz o sódio, o cátio e o glúten. Nossos 3 sistemas detox. Se este fígado está intoxicado, se ele está cheio de xenoestrógenos, cheio de agrotóxicos, cheio de plástico, aquela ziquezira dentro do corpo da paciente, às vezes você vai olhar o TGO, o TGP, o gama-GP, vai estar normal. Mas está cheio de tudo isso que eu estou falando, de metal pesado, ele não vai detoxificar. Se não fazer esse processo de desintoxicação, a paciente retém tudo isso que eu falei para vocês dentro dela. E deixa de produzir glutationa, que é o nosso despigmentante natural. Olha como tudo casa tão bonitinho com o melasma, gente. Quando eu olho para o nosso corpo, eu olho e falo, meu Deus, nós somos máquinas perfeitas. Nós somos máquinas perfeitas. Realmente Deus criou o nosso corpo como um quebra-cabeça e tudo precisa funcionar. Por isso que eu sempre falo para você, profissional de estética, pare de desmembrar a pele do corpo. Você precisa colocar essa pele no corpo. Portanto, quando você coloca a pele dentro do corpo da paciente, dentro não, fora, mas no corpo, quando você inclui ela num único sistema, você percebe que usar peelings e tratar somente de parte externa não resolve. Tá ficando claro para vocês isso, gente? Gente, sério mesmo. Olha, eu sou tão apaixonada por isso. Vocês também acham isso muito lindo? É muito incrível isso, quando a gente para pensar e quando o profissional de estética para ver a paciente dessa forma. A pele precisa estar inserida neste corpo, assim como precisa estar inserida as suas emoções, a sua alma, o seu espírito. É muito importante isso. Antes que você acabe, você tá falando com a minha alma. Muito obrigada, super me encontrando aqui. Que bom. Maxi, que bom, fico muito feliz de ler isso. Estou aqui todas as quartas-feiras às 18h57 e nas segundas-feiras às 9h27 ao vivo, tá? Mas todos os dias tem conteúdo aqui sobre melasma, sobre raízes e sobre tudo que está envolvido aí nessa máquina perfeita que é o nosso corpo associado ao melasma, que é apenas um aviso. E eu vi que alguém escreveu assim, gente, estou desesperada, não posso me ver no espelho. Eu só quero te dizer, eu não sei quem foi, mas eu quero te dizer o seguinte. É só seu corpo te avisando que você precisa olhar para dentro de você. Para e faz uma visita para dentro de você e veja o que não está bem. Tá? O melasma é só isso. É só uma informação para dizer que você está adoecendo. E ele te manda essa informação para que você pare antes que esse adoecimento aconteça. Antes que algo pior aconteça. Por isso que eu falo que Deus foi tão perfeito na hora de mostrar, na hora de fazer o nosso corpo. Porque Ele nos mandou sinais. Ele nos manda um recado para dizer, ei, é hora de parar e cuidar de você. Eu escutei uma coisa essa semana, que eu conversei até com meu marido sobre ela. Eu falo assim que eu sou um ser pensante. Cheio de filosofias. Mas eu escutei uma pastora pregando, ela chama Camila, pastora Camila. E ela pegou e começou a contar quando Deus falou com ela num voo. E a aeromoça passou as instruções
E nessas instruções, aquilo que a gente já sabe, que a gente sempre ouve, a aeromoça diz assim, ó: se algo acontecer, uma máscara de oxigênio vai cair na sua frente, coloque primeiro em você e depois na pessoa que está do seu lado. Quando ela falou isso, ela foi mais pra frente, a mensagem para ela veio lá no final, mas quando ela falou isso, o Espírito Santo falou ao meu coração. E você sabe o que ele me disse? Sabe por que coloca primeiro a máscara de oxigênio em você? Porque se você não cuidar de você, você não vai conseguir cuidar daqueles que dependem de você. Então olha pra você e cuida de você, cuida desse corpo, cuida dessa alma, cuida desses sentimentos, cuida dessa alimentação, dessas horas de sono. Porque você pode dizer, eu não tenho tempo porque eu tenho uma empresa que me consome, eu não tenho tempo porque eu tenho filhos e isso dá muito trabalho, eu não tenho tempo porque eu tenho faculdade, porque eu tenho pacientes, porque eu tenho marido. Ei! Se você não botar a máscara de oxigênio primeiro em você, você não vai conseguir cuidar dos outros. Você não vai conseguir cuidar dos demais. Então cuida de você, olha para dentro de você e depois você cuida dos outros. Porque essa criancinha linda aí que está na foto do seu lado, ela só vai conseguir uma mamãe que cuida se a mamãe se cuidar primeiro. Então bora pensar nisso. E o Melasma tá aí só para dizer, ei, se cuida. Tá? Se cuida aí. Minha filha está perguntando se posso usar garrafa de vidro. Pode. De vidro pode. Olha só, quando eu seguro o choro, quer escorrer o nariz. Ai, gente, credo, a gente não dá conta nem de ser fina, né, meu Deus do céu? Ai, misericórdia, gente, olha só. E outra coisinha que eu quero falar com vocês é sobre a deficiência de iodo. Deficiência de iodo. Você, profissional de estética, que está, ou que já faz parte do mundo integrativo, ou que está conhecendo agora o mundo integrativo, o iodo, ele é extremamente necessário para o nosso corpo. E daí tem gente que fala assim, mas tem que cuidar para não ter excesso. Quando nós vamos no Google e nós digitamos quais são os países que têm deficiência de iodo, e aparece um mapa, que inclusive faz parte de um estudo, com os desenhos de lugares que têm deficiência e lugares que têm excesso. Aqui no Brasil nós temos deficiência, tá? Porque eu não sei como o iodo funciona porque eu não estudei, não fui buscar sobre isso, mas eu quero falar com vocês sobre o magnésio para chegar no iodo. O magnésio, ele se tem no solo, mas aqui no Brasil não tem magnésio no solo. Então, a planta, ela não recebe magnésio quando ela está plantada. Então, se aquilo que nós vamos comer, o legume, o vegetal, se ele não recebeu do solo, como que ele vai passar para nós? Não tem um botão de start. Então, não tem magnésio no nosso alimento, portanto, nós precisamos do magnésio, nós precisamos repor, tá? Então, eu acredito que o iodo seja da mesma forma. Eu não sei por onde nós consumimos iodo, vou ter que estudar sobre isso, porque eu não gosto de não saber, mas vou estudar. Então, no Brasil, nós não temos iodo. E o iodo, ele é necessário para esse funcionamento do nosso corpo. E a falta de iodo também acaba gerando disfunções no corpo que geram a predominância estrogênica. E a falta de iodo gera alterações na tireoide. Eu vi que alguém escreveu aqui, eu tomo um remédio para tireoide. Eu também, tá? Eu também tomo remédio para tireoide. Quando nós tomamos para fazer equilíbrio, o que geralmente se toma? Os T4. Só que o T4 não é o nosso hormônio ativo, o T3 é que é. Para que haja conversão do T4 em T3, é necessário que tenha iodo, zinco, selênio, uma porção de vitaminas e minerais e os receptores da tireoide precisam estar limpos. Aí a gente volta naquilo que nós falamos da contaminação por plástico, da contaminação por metais pesados, o alumínio. Então, tudo isso, toda a alteração da tireoide gera problema na predominância estrogênica. Ele contribui com a predominância estrogênica, porque o nosso corpo é uma engrenagem. E tudo isso que eu falei para vocês contribui para alterar a parte da tireoide. Então, olha como é lindo quando nós entendemos o emaranhado de fios que é o nosso corpo.
tá? Então, a nossa paciente precisa ter a consciência de tudo isso que nós estamos falando, porque um tratamento de melasma, ele vai muito além do que remover depósito de melanina na pele. Na verdade, remover depósito de melanina na pele é a última coisa que nós precisamos fazer num tratamento de melasma. Nós precisamos organizar todas essas coisas que nós conversamos aqui e muito mais. Isso é só uma palhinha daquilo que nós conversamos na aula de hoje de manhã dos segredos da raiz do melasma, que inclusive está liberada. Caso você não tenha assistido ainda, a aula 2 está liberada. Se você nem se inscreveu e está aqui ainda, você pode se inscrever. O link está ali na bio, tá? Você pode entrar, se inscrever, você vai receber um e-mail com a aula... com as aulas por e-mail, você também vai receber no grupo de WhatsApp, tá? Então, caso você nem tenha se inscrito, se inscreve que ainda dá tempo, que essas aulas vão ficar disponíveis até domingo. Doralice, no link da bio, você vai ali na minha bio, clica ali e se inscreve. Você coloca o seu e-mail, o seu nome, tá? E daí entra pro grupo de WhatsApp. Então, tratar o melasma é esse emaranhado de fios que eu falei pra vocês. Ó, Ana, vamos fazer o seguinte, você tá perguntando aí sobre ácidos, né? Vamos fazer uma live falando só sobre ácidos e produtos? Vamos fazer isso amanhã? Deixa eu ver aqui qual que é o horário da live amanhã. Deixa eu abrir aqui minha agenda, já vamos marcar. Porque eu tô definindo aqui aquilo que as lives aqui conforme vocês me dão feedback. Por isso que eu gosto muito quando vocês participam, tá? Então vamos falar sobre produtos e ácidos amanhã. Que eu acho que eu não falei sobre isso ainda nesses últimos dias. Deixa eu anotar aqui. Ácidos e produtos. Beleza. Amanhã... 21 horas, horário de Brasília, tá? 21 horas, horário de Brasília, nós vamos falar sobre isso. Protetor solar eu já falei, tá, Lid? Não lembro o dia, mas eu já falei. Acho que foi na segunda-feira de manhã, se eu não me engano, já falei sobre alimentação, já falei sobre emoções, porque está tudo envolvido. Isso, físicos e químicos e híbridos também. Já essa live vai estar lá no YouTube. Ótimo, já marcamos a live de amanhã. Amanhã vai ser 21 horas, então, sobre ácidos e produtos, tá? Para você que é paciente, que está pedindo sobre atendimento, eu não atendo online, mas as meninas que colocaram aqui nas conversas, esses diamantezinhos, elas atendem, tá? Um casamento amanhã de quinta-feira, mas vai ficar gravado sim, Ana. Vai ficar gravado, você vê lá no YouTube depois, tá? Se você não se inscreveu no meu YouTube ainda, se inscreva. É só você buscar Marina Feld. Marina Feld ou Vitória, as lives vão todas pra lá. Suavicide, sai dessa. Mas amanhã a gente vai conversar sobre isso, tá? Olha aí, meninas que precisam de tratamento. Os diamantezinhos aí são as lapidadoras. Maria, nem me responde. É que hoje eu não estou respondendo perguntas, tá, Maria? Ontem eu fiz uma live só de perguntas e respostas e tinha falado que amanhã também seria de perguntas e respostas, né? Mas eu não consigo realmente responder todo mundo e hoje eu realmente escolhi para trazer conteúdo, tá? Bom, então, e aí, gente? É isso, quem não assistiu a aula 1 e a aula 2 já está liberada, não percam, não percam. Eu, na minha opinião, as aulas estão ótimas. Quem assistiu aí, se puder contar se gostou, se não gostou, pode colocar aqui. Mas eu olhei e reolhei o conteúdo e eu acho que ele está trazendo sim algo para ensinar. E na aula de hoje eu ensinei vocês quais são os hormônios envolvidos na predominância estrogênica, ensinei o que é a predominância estrogênica, que eu sei que nós profissionais da estética ouvimos falar que o melasma é hormonal, mas infelizmente não ensinaram para nós quais são os hormônios envolvidos e hoje na aula dos segredos da raiz do melasma foi isso que vocês aprenderam. Também ensinei para vocês como fazer uma solicitação dos exames laboratoriais e todas as profissionais de estética podem sim solicitar os exames laboratoriais, tá? Todas. Vocês podem colocar certinho lá como eu mostrei para vocês.
solicito bonitinho os exames que vocês querem encaminhar. Os convênios não cobrem, parece que estão cobrindo de biomédicos agora, né? Acho que alguém falou na live de ontem, eu achei muito legal saber disso. Mas assim, não cobrem de profissionais da estética geralmente. Mas a paciente pode fazer o pedido de forma particular, que vai dar super certo também. E na aula de sexta-feira eu vou ensinar vocês a interpretar esses exames laboratoriais nos níveis ideais, que é onde você e eu podemos atuar. Que nós, profissionais de estética, atuamos de forma diferente que o médico. O médico trabalha dentro da normalidade, por isso que o médico fala assim para você, tá tudo normal, tá tudo normal, tá normal. Que quer dizer que você não está doente ainda. Mas como nós trabalhamos, nós lapidadoras, nós profissionais de estética que entendemos o equilíbrio de saúde, nós vemos que a paciente está na primeira fase do adoecimento, e é justamente por isso que o melasma apareceu. Então, nós trabalhamos com níveis de prevenção de saúde, de equilíbrio de saúde. Então, é diferente a forma de interpretar e eu vou mostrar isso para vocês na aula de sexta-feira de manhã. Então, sexta-feira de manhã, vocês vão aprender a interpretar esses exames laboratoriais e também uma forma muito simples, muito fácil, muito barata de traçar um tratamento para o paciente de vocês que tem a predominância estrogênica. Certo, minhas queridas? Sempre um prazer imenso estar aqui com vocês e que vocês façam um restinho de noite muito agradável, muito gostoso. Não irei ler novamente o versículo bíblico porque eu sei que ele está comprido, mas eu quero só reforçar para vocês que está em Mateus 6, 25 ao 34. E só vou ler o primeiro versículozinho que diz assim, ó. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com comida e com bebida, que precisam para viver, nem com roupa, que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Então o Senhor diz, não ande ansioso. Não esteja ansiosa. Porque quando você está ansiosa, você diz para Ele que você não confia que Ele está cuidando, mas Ele está dizendo para você que Ele está cuidando. Ele está cuidando daquilo que você precisa. Se você precisa de uma atualização na sua vida profissional, Deus está cuidando disso também. O problema é dinheiro para seguir em diante, Deus está cuidando. Deus está cuidando de tudo. Jogue sua ansiedade de lado, dobra seu joelho e fala com o Senhor que tudo Ele vai fazer. Tudo é possível ao que crê. Tá bom, minhas queridas? Espero vocês aqui amanhã, às 21 horas, e bora conversar então sobre ácidos e produtos, tá? Beijo, gente. Façam um restinho de quarta-feira abençoado.